Muito boa tarde aos convidados, a todo mundo que está aí conosco nos acompanhando de casa. Eu queria dizer que nós estamos esperando todo mundo chegar para, de fato, começar essa atividade para falar sobre a Constituição Cidadã e os direitos humanos. Já já vai entrar todo mundo e aí a gente vai dialogando sobre esse tema tão importante, que é falar sobre a Constituição Cidadã, os direitos humanos, e esse tema, acima de tudo, importante, que é falar sobre a vida, a garantia da vida, né? A gente já está aqui online e eu já estou compartilhando também com vocês aí de casa o link dessa atividade e, portanto, a gente já inicia esse momento aqui. Então, muito boa tarde a todos e todas que nos acompanham nesse domingo à tarde. A gente quis mudar um pouco a perspectiva e fazer essa atividade num domingo à tarde, porque acredita que esse tema é um tema que não tem hora nem dia para discutir. A gente precisa sumamente de debater e se debruçar sobre esse tema, que é o tema dos direitos humanos. Hoje nós temos convidados e convidadas especiais, né? Primeiro, eu quero cumprimentá-los e saudá-los. Dr. Nelton, companheiro de caminhada de longas datas aqui no oeste do Paraná, como diretor da Itaipu. Nelton, minha boa tarde a você. Nelton, eu queria apresentar ele institucionalmente também, né? O Nelton, que aqui nos acompanha hoje, nos acompanha como deputado constituinte. Esteve à frente das grandes discussões, principalmente dos debates dos direitos humanos ou dos direitos fundamentais na base da nossa Constituição Cidadã de 88, um dos deputados nota 10 do Brasil, o único nota 10 do Paraná, na proposição e na apresentação de emendas, principalmente na garantia de todos os nossos direitos. Também está conosco a nossa querida e a minha especial amiga Moema Wieser, que é uma das grandes mulheres que, pela Rede Mulher, esteve à frente do debate do direito, dos direitos das mulheres na Constituição Cidadã de 88. Mas, além de uma exímil mulher das lutas sociais pelos direitos das mulheres, é uma grande ecofeminista, de história católica de base, de grande luta, ainda lá na época da ditadura militar, frente aos direitos, frente ao não silenciamento que aquele momento propunha. Então, Moema, seja muito bem-vinda a esse debate. Você é muito importante para a história desse país também. E também está conosco, que me ajuda a mediar e também a participar desse debate, a professora Carlúcia, que é professora em Minas Gerais, nesse norte mineiro, e é também, acima de tudo, uma grande companheira da caminhada do CNLB e também da Escola de Fé e Política. Eu sou aluno da Escola de Fé e Política da 8ª turma, e esse tema do diálogo de hoje, a Constituição Cidadã de 88 e os direitos humanos, é o tema do segundo módulo, da segunda disciplina ofertada pelo Cefep, via PUC, do Rio de Janeiro, a partir de uma plataforma EAD, o qual a Carlúcia é a professora tutora dessa disciplina. Portanto, é por isso que a gente promove esse debate. Acima de tudo, por ser um debate que acontece por uma disciplina da Escola de Fé e Política Nacional, Dom Helder Câmara, mas também sabendo da urgência do debate, da questão dos direitos humanos, das garantias constitucionais, dos direitos de base, da participação social. Portanto, para a gente iniciar, eu queria passar a bola para eles darem um oi e uma saudação a vocês, começando pela Carlúcia, nossa professora desse curso, e depois Moema e Nelton. Então, é uma grande alegria, né, estarmos juntos discutindo esse tema, ainda mais com essas figuras históricas, né, que fizeram história e que agora vivenciam um outro momento da história em que vemos de uma forma assim muito violenta como que essa construção vem sendo desconstruída, né? Então, é extremamente pertinente, legal a gente retomar
né, essa temática, resgatar essa memória, porque a Constituição ela é fruto, né, de processos que foram construídos, e estar com vocês que vivenciaram, né, no parlamento, na organização das mulheres, né, no caso da Moema, mas também em outras organizações, os elementos necessários para as conquistas que essa Constituição trouxe para todos nós. Muito obrigada por essa oportunidade. E para a nossa disciplina, ela vai ser muito importante, vai ajudar muito, porque nós vamos confrontar um pouco os conteúdos desse módulo com a memória e com a história dessa Constituição Cidadã e o que ela representou e representa no fortalecimento dos direitos humanos e da cidadania também. Moema? Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, João Paulo. Estou muito feliz de estar aqui em companhia também do companheiro, amigo de longa data, Nelton e a Carlúcia, e saber que isso vai fazer parte de um curso sobre fé e política. Porque se nós estamos num momento que precisa ter fé na vida, é realmente esse momento. E é um momento também que nos está levando a reflexão cada vez mais aprofundada de que se um outro mundo é possível, é necessário que seja possível uma nova política. Muito obrigada, viu? E acho que esse tema é super pertinente para todas essas questões que nós estamos agora levantando desde a nossa apresentação. Nelton? João Paulo, cumprimentá-lo e especialmente Moema, Carlúcia, que bom. Eu digo que aqui nós estamos quase com a população brasileira. Nós estamos com metade com um pouco mais que devia ser, mas então estamos bem. Eu quero tomar a liberdade de começar dizendo o seguinte, de uma atualidade esse tema, porque a primeira grande questão, eu vou tomar a liberdade de fazer uma rápida reflexão, é que a maior parte da sociedade brasileira ou não lembra ou não viveu os antecessores, os momentos que antecederam a Constituição de 88, portanto, um processo constituinte, porque nós passamos com 25 anos de ditadura, portanto, na ditadura não tem direito humano respeitado, é um processo agudo de agressão, como aconteceu conosco, direitos retirados, arroxo salarial, intervenções, presos, torturados e assim por diante. Pois bem, quando rompeu esse mundo represado em nosso país, que foi a tentativa já das diretas já e vários outros movimentos, inclusive da anistia contra a caristia, por exemplo, quando rompeu essa barragem autoritária, deu voz e vez para quem passou tanto tempo sem voz e sem vez. E é por isso que eu gostaria de dizer que jamais se viu na história política e constitucionalista brasileiro o que aconteceu nos momentos preparatórios da Assembleia Nacional Constituinte, quanto durante a Constituinte. A Moema é testemunha ocular, viveu. Eu fui um dos que tive a alegria fantástica de ver a Moema fazer a defesa da emenda popular sobre a questão dos direitos da mulher no grande plenário da Constituinte, porque o regimento interno que nós construímos permitia isso, as emendas populares, enfim, e as mulheres fizeram um trabalho fantástico que daqui a pouco eu vou poder comentar. Mas eu gostaria muito de dar testemunho do que significaram esses movimentos todos. Quem não viveu precisa entender, cada vez que se mexe na nossa Constituição, é, na verdade, uma bofetada na nossa história, é um desrespeito à construção democrática e participativa. Por quê? Porque a Constituição brasileira teve, no seu processo de elaboração, 10 mil pessoas por dia que circulavam, que participavam, que se envolviam. Nunca aconteceu isso. 2 anos de construção. O primeiro ano foi de uma fertilidade, porque era o grande momento da sociedade brasileira.
Imaginem 10 mil pessoas circulando diariamente. Isso significa que nós tivemos 3 mil sugestões que vieram de cidadãos, portanto, de movimentos. Nós tivemos 122 emendas populares, 12 milhões subscreveram essas emendas. Sabe o que é isso, 12 milhões? É mais que toda a população do Paraná, que subscreveram, que tinha que dar o título de eleitor, tinha que dar a carteira de identidade, não era só apoiar, não era abaixo-assinado, era emenda, parlamento, uma emenda. Outra coisa, nós tivemos dezenas e dezenas de audiências públicas, 12 mil sugestões apresentadas. Eu mesmo apresentei 513 emendas, 513 emendas. Tive o terceiro lugar entre os que mais apresentaram emendas. Mas eu quero dizer também de todo o movimento das entidades. Eu começo citando da OAB, dos movimentos populares, por exemplo, da CNBB, os movimentos ligados às pastorais, os movimentos ligados às comunidades eclesiais de base. Eu podia falar aqui, portanto, de tudo que aconteceu. 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, 5 meses de preparação, aí começa a Constituinte com todo esse conjunto de forças. E aí vem alguém agora e diz, eu vou mudar a Constituição. E muda a Constituição no pior, se fosse para melhorar. Não é para aprimorar, para piorar. Inclusive, quando se fez no governo Temer uma emenda aprovada por grande parte dos deputados e senadores do Brasil, uma emenda que colocou um teto nos gastos de saúde, de educação, etc., que nós estamos pagando caro agora. E aí vem esse novo governo e agudiza ainda mais a desgraça e o problema. Essa introdução para dizer, é preciso um respeito quase sagrado à Constituição de um país, principalmente quando ela é originária de uma soberania popular, de um processo de soberania realizadora. Não foi criação de um grupo de notáveis. Houve um grupo de notáveis, sim, mas isso ficou como uma espécie apenas de campo de observação, porque se colocou pela primeira vez num processo constituinte brasileiro, não um grupo de notáveis fazendo a Constituição, era povo, a marca. O maior lobby não era das multinacionais, o maior lobby não era dos grupos econômicos, do establishment. Na verdade, nós tínhamos uma chamada presença popular, que, na verdade, teve o banho da sociedade brasileira. O Newton, e é interessante, Nelton, né? E é interessante, Nelton, quando você traz essa memória, porque a experiência da Constituinte, todo aquele processo de coletas de assinatura, de participação dos rincões, nessa época, eu morava no norte de Minas, participava da SEBS, e lembro que nas nossas reuniões levava-se, né, a ementa lá para que a gente assinasse para apresentar para os constituintes. Então, isso, nesse momento que nós estamos vivenciando agora, é muito importante trazer essa memória, porque aquela experiência, ela trouxe para nós como que a participação é possível, né? Aquilo foi um laboratório de apresentar, do povo brasileiro dizer, é claro que foi um embate muito forte, não é? E de interesses dos mais diversificados, mas só foi possível inserir, né, esses direitos, esse conjunto de direitos, porque realmente houve no parlamento esse feedback, né, entre quem estava lá e a população que estava mandando para lá os seus anseios de que modelo de Estado era importante e necessário. Então, é preciso a gente lembrar disso, porque hoje estamos vivendo um momento assim, de paralisia, de marasmo, eu não sei nem identificar o que é, mas está todo mundo assustado, indignado, mas assim, paralisado também, não é? Então, acho que trazer essa memória aponta que é possível apresentar
caminhos diferentes e é possível construir também processos de participação que possam trazer mudanças efetivas. Desculpa te interromper, viu, É isso. Nelton? Não, mas era isso, já tinha terminado. É isso mesmo que colocou. Muito bem. Eu gostaria de pegar assim, o gancho do que foi falado pelo Nelton e a Carlúcia, né? Que eu acho assim, a Constituição que nós temos não é só um texto. A Constituição que nós temos é assim a síntese de um processo intensamente vivido. E como dizia o Nelton, né, parecia assim que depois de ter durante tanto tempo vivido, né, sob as botas dos militares em um processo tão difícil de ditadura, de tanta morte, de tanta destruição mesmo, né, de vidas e de bem-estar, pareceria assim como que se esse processo tivesse feito brotar a vida que existia dentro de nós, das pessoas, da população, né? Então, eu vejo assim, é muito importante valorizar o processo. Exatamente. Como ele foi, porque só imaginando o que era naquele momento, né? Eu morava então em São Paulo, era impressionante como a gente não parava de trabalhar em plenárias para participação popular, eu via comitês, comissões, e como dizia o Neto, a gente se virava como podia, de ônibus e carona, para poder que algumas pessoas pudessem ir para Brasília e estar lá falando junto com os deputados, né? E no caso da iniciativa popular que eu tive a oportunidade de coordenar, foi uma coisa também que brotou da vontade popular. Nós acabamos uma oficina, a primeira oficina nacional sobre educação popular e direitos da mulher, e uma das mulheres disse, mas nós temos que continuar agora, e a gente quer escrever uma carta para o deputado Lira, né, que a gente quer participar da Constituição. A gente não tinha a mínima ideia do que podia ser, mas abriu, escreveu a tal de carta, e começamos a trabalhar em comissões. A nossa instituição, no caso, era a Rede Mulher de Educação, era uma das tantas, né, organizações que já batalhavam na questão dos direitos das mulheres, né? Mas talvez se distinguia naquele momento por essa perspectiva da educação popular, né, participativa. E aconteceu que com esse grupo de 90, a gente foi ampliando, nos propusemos de ser simplesmente um canal entre o que havia do que era produzido na própria Assembleia Nacional Constituinte. Nós tínhamos também um grupo que se chamou Lobby do Batom, que era o Lobby do Batom das mulheres constituintes, né? É. Então, o que nós fazíamos era recolher as propostas das mulheres que se integravam nesse movimento e repassar as informações que vinham também do processo constituinte. No final desse processo, já no momento de preparar a emenda, né, nós estávamos em contato com 750 grupos do Acre ao Rio Grande do Sul. A gente fica se perguntando, não tinha nada do que a gente tem hoje, sabe? WhatsApp, Face, todo tipo de facilidade da informática. Os grupos escreviam à mão, mandavam a cartinha pelo correio. Muitos diziam, a gente quer falar porque não sabe escrever, mas só tem telefone comunitário. Eu fico muito impressionada e emocionada quando eu penso o que significou aquele momento, porque realmente foi algo assim, não era cabeça, coração, corpo e mente, sabe? Então, eu penso que hoje, com todos esses meios, Nelton, me emociona de ver essa foto, né? Porque eu nem tinha ela, que foi quando eu também, por conta desse trabalho, fui escolhida para defender a iniciativa de direitos populares, a iniciativa popular Direitos da Mulher, lá em Brasília, né? E foi, por acaso, a primeira que foi escolhida. Era realmente tudo novo para nós, porque ninguém sabia que se podia ocupar a tribuna sem mandato, né? E isso me aconteceu, eu acho que foi um grande privilégio que eu tive na minha vida. Mas o que eu me senti assim feliz naquele momento é de estar assim sabendo, né, de que eu não estava lá sozinha, que eu estava lá representando
tantos grupos que tinham se envolvido nesse processo. E era uma coisa muito interessante também, porque eram muitas as iniciativas populares e você podia participar só de 3, assinar 3, né? E assinar com RG e CPF. Vocês imaginam, naquele tempo, quantas mulheres não tinham CPF e muitas não tinham RG? A gente soube agora nesse problemão que nós temos, né, da questão do auxílio emergencial, quantas pessoas até hoje não podem receber porque não tem certidão de nascimento, porque não tem CPF. Imagina, naquele tempo, como isso acontecia de maneira muito forte, né? Então, chegar até a Assembleia Nacional Constituinte, poder entregar, no nosso caso, foram 47 mil emendas, assinaturas da emenda já trabalhada, né? Porque o que nós fizemos na Rede Mulher? Juntamos todas as propostas e decidimos fazer a iniciativa a partir dos consensos, porque havia divergências também, né? E algumas divergências com relação, por exemplo, à questão do aborto, com relação à questão do trabalho doméstico assalariado, e nós sabíamos que outras iniciativas estavam trabalhando isso. E nós tínhamos também um outro peso, que era a grande maioria das mulheres que trabalharam nessa iniciativa eram mulheres ligadas à igreja. Muito à igreja católica, mas também algumas outras igrejas, a igreja batista, havia algumas espíritas, algumas igreja nenhuma. Então, isso foi muito grande em termos de união. No caso das iniciativas, foi uma dupla jornada para as mulheres, nesse sentido de que, como nas igrejas já chegavam, não, nós vamos aqui adotar essa tal iniciativa, né? Reforma agrária, direito trabalhista e uma terceira. E as mulheres, então, iam de porta em porta, de casa em casa, de praça em praça, para conseguir que a gente chegasse até o final. Claro que na nossa equipe nós não tínhamos nada da linguagem jurídica que era obrigada para a emenda, né? Aí nós recorremos a 2 juristas, né, famosos, que eram a Silvia Pimentel e o... Meu Deus, esqueci o nome, desculpa. É lapso de quarta idade. Mas, enfim, nós conseguimos que 2 juristas juntassem tudo aquilo que nós tínhamos sintetizado e colocassem no formato jurídico de uma iniciativa popular. E chegamos lá, né, com as outras iniciativas para entregar. Foi uma coisa muito emocionante essa entrega para o Ulisses Guimarães, né, que era o que presidia. E aí estávamos juntas, não só eu, né, que fui lá defender no dia que foi marcado. Eu recebi, através de um telegrama de Afonso Arinos, o convite para ir lá defender, mas pelas 14 comissões que tinham se criado espontaneamente do país. Então, eu vejo assim, né, hoje nós precisamos, sabe, Carlúcia, reinventar uma forma de estar juntos. Nós estamos reinventando algumas formas, assim, isolados, como nós estamos, confinados, né? É impossível que a gente não consiga inventar novas formas de participação direta. Está claro que a participação só representativa já não nos serve, porque não está, definitivamente está mostrado que não está a favor do que é a necessidade da maioria da população para poder exercer definitivamente os seus direitos humanos, que são para todos e todas, e não só para alguns. João Paulo, eu não sei se você podia, porque é muito oportuno, me permita, hein, Carlúcia? Por favor, vai lá. O que é que significou para justificar a argumentação tão boa que trouxe a Carlúcia do processo participativo, do envolvimento, tão necessário, acho que na atualidade, para a gente superar todo o desastre que nós estamos tendo? Eu não estou falando só da tragédia sanitária, e tomo a liberdade de dizer que essa luta da mulher brasileira fez com que 80% da agenda da mulher brasileira no processo constituinte, 80% foram acatados. É a Constituição que mais recebeu e aprovou conquista para as mulheres. Claro que muitas delas estão no enunciado,
A gente nunca pode imaginar, a Constituição não é uma lei que vai detalhar e não é um regulamento. Aliás, vou tomar liberdade de falar rapidamente, quando a Constituição francesa completou 200 anos, perguntaram a um grande pensador do Oriente o que ele achava da Constituição francesa completando 2 séculos. Ele disse, é muito cedo ainda para avaliar. 2 séculos. Então, eu quero dizer o seguinte, eu vou tomar liberdade, viu, Moema? Porque como você é copartícipe disso tudo, mas eu quero homenagear a mulher nesse momento, e dizer o seguinte, olha aqui, o que nós tivemos rapidamente? A proibição de discriminação em razão de sexo, plena igualdade entre homens e mulheres, isso está na Constituição brasileira. A licença maternidade de 120 dias, a licença paternidade que não existia de 8 dias, a igualdade de acesso no mercado de trabalho e na ascensão profissional, igualdade salarial entre homens e mulheres no trabalho igual, proteção estatal à maternidade e gestante, direito à creche para crianças de 0 a 6 anos, igualdade de direitos previdenciários e aposentadoria especial para a mulher, igualdade na sociedade conjugal, liberdade no planejamento familiar, direitos sexuais e produtivos, reconhecimento da união estável como entidade familiar, direito à posse da terra para o homem e a mulher, independente de estado civil, garantia de mecanismos que coibissem, por exemplo, a discriminação étnico-racial, coibição da violência na constância das relações familiares, entre outros avanços, inclusive depois do direito trabalhista, o enunciado dos direitos trabalhistas da empregada doméstica, lá no capítulo da questão da família. Veja, conquistas. Nem todas estão sendo respeitadas, a ação é inconstitucional. Tivemos a pressão da sociedade, ela tem o mandamento da Constituição, ela tem, portanto, o enunciado constitucional. Muitas vezes nós temos que lutar para que isso aconteça na prática. O momento agora que nós estamos vivendo, imaginem o problema que nós temos nesse país de creche, um direito constitucional, é um direito humano. Como é que essas pessoas vão fazer? Ir no trabalho, e esse é um dos setores mais complicados, não vamos esquecer que o primeiro caso que nós tivemos no Rio de Janeiro, fora daquela família que veio de viagem, foi com a empregada doméstica. Uhum. E eu pergunto, e onde é que fica a criança, onde é que ficam as crianças numa situação, portanto, de tantas mulheres e homens que têm que trabalhar todo dia, custe o que custar para sobreviver, fora os que não têm emprego. Então, para dar um detalhe, a Constituição é, na verdade, um marco, por isso se chama Carta Magna. Agora, nós temos que fazê-la respeitada, nós temos que cobrar, nós temos que exigir, e nós temos que marcar com a marca da covardia e da traição aos direitos humanos, aos direitos do ser humano, aqueles que estão traindo, e que toda hora vem aí pedir o nosso voto. Desculpe, João, para frente. Não, eu preciso... Por favor, Carlos. Eu queria pegar esse gancho de vocês dois, Newton e Moema. No curso Fé e Política, né, do Cefep, que o João Paulo fez menção no início, agora estamos no módulo que trata a Constituição de 88 e os direitos humanos. E, especificamente, são vários fóruns, né? E o próximo, esse fórum que começou ontem, a gente vai estar discutindo os direitos fundamentais. E aí, Newton, quando você traz, né, e a Moema também, a questão da mulher, remete à dimensão do cuidado. Do cuidado. Né? Então, é uma questão ética, né? Antes não havia essa necessidade. Mas a mulher que está ali no cotidiano da vida, ela sabe, né? Ela tem uma sensibilidade, uma atenção maior daquilo que é necessário. Não é? Então, a gente pega, por exemplo, o artigo 6º, que traz uma série de direitos sociais fundamentais e que se insere na dimensão da relação do cuidado, né? Não só da mulher, né? Não é só uma questão de gênero, mas que é importante a gente frisar aqui. E eu ficava pensando, enquanto vocês colocavam a experiência
diretamente vivenciada, é que era algo extremamente novo, pós uma ditadura militar, né, que ninguém tinha e nem sabia como, né, era uma nova Constituição, e essa nova Constituição ela vinha com muita força a partir dos anseios, né, de toda a repressão anteriormente vivenciada. E aí eu fico vendo os meninos, né, no fórum de debate, problematizando essas questões e, ao mesmo tempo, chamando a atenção para a não efetividade desses direitos. Como que nós temos uma Constituição que garante, né, e essa Constituição, como a Moema dizia, não é apenas um texto, mas ela é resultado de processos, de lutas, de pessoas, inclusive, que deram a vida, né, para que esses direitos se concretizassem. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho para os nossos alunos e para os que estão assistindo essa live, essa contradição entre uma conquista, fruto de processos democráticos construídos, efetivados numa Constituição, e essa contradição de tanta violação de direitos, né? E como que o princípio fundamental, que é a dignidade humana, se encontra permanentemente violada. Vocês poderiam colocar para a gente um pouquinho essa reflexão e ajudar a gente a aprofundar um pouco mais isso? Quer começar, Moema? Não, começa, Nelton. Eu continuo. Bom, eu volto à questão muito concreta. A Constituição brasileira, portanto, tem uma série de... Tanto é verdade que o título segundo são Direitos e Garantias Fundamentais, ok? Direitos e Garantias Fundamentais. Mas eu queria até, antes de responder diretamente, só fazer uma última observação ainda, antes de entrar nos detalhes. É interessante que a Constituição brasileira, ela abre, no primeiro artigo, quando está tratando de princípios fundamentais. Então, nós estamos falando de princípios fundamentais. É como se a gente dissesse que, entre outros direitos, os direitos humanos, e eu quero dizer uma questão que às vezes foge aí na conversa nossa, e a forma como às vezes a mídia trata, e alguns outros interesses escusos, direito humano não é direito a qualquer coisa, a liberar preso, ou seja, isso não tem nada a ver com essa questão, a questão é a gente compreender que o direito humano é direito a um bem protegido, o bem da vida, no seu sentido mais amplo e profundo, portanto, é uma proteção efetivamente desse bem maior. Por isso tem que tratar da questão da dignidade humana. Se eu pudesse dizer aqui, de maneira muito sintética, a Constituição foi tão expressiva que ela abre a Constituição falando da República. E quando fala da República, coloca como fundamentos da soberania nacional a cidadania e a dignidade. Aí tem mais outros dois grandes fundamentos. Veja bem, soberania, cidadania e dignidade da pessoa humana. Portanto, a ausência de dignidade, ela é uma agressão também a esse pilar maior da Constituição, do país, que é os fundamentos da República. E é interessante quando vai falar dos objetivos no artigo 3º, ele busca claramente dizer, por exemplo, que erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais tem que ser um objetivo da República. Promover o bem de todos, idem, sem qualquer diferença, seja de raça, cor, idade, de qualquer outra forma de discriminação. Então, indo agora diretamente ao ponto, nós temos, portanto, que compreender que muitos desses direitos, eles vêm sendo aplicados, e outros, eles estão parcialmente sendo aplicados. E ainda há alguns direitos ou algumas garantias que precisam ser aceleradas, por quê? Porque elas estão precisando de regulamentação. Como é que acontece efetivamente? Mas eu queria tomar a liberdade de dizer
que essa é outra questão que a nossa sociedade precisa ter mais disposição cidadã, como é a nossa Constituição, é uma Constituição cidadã. Nós temos que exercer mais. Eu digo, por exemplo, que nós chegamos a tal ponto na Constituição de que existe, por exemplo, um mandado de injunção. Se o parlamento, por exemplo, não chega a fazer uma lei para regulamentar, etc., o nosso Supremo Tribunal pode fazer. Pela primeira vez na história constitucional do Brasil, nós temos um mandado de injunção no artigo 5º. Ele diz claramente que o Supremo Tribunal Federal pode ter remédios e garantias, aliás, pode ter uma ação constitucional usando em um caso concreto, individualmente ou coletivamente, com a finalidade de poder judiciário dar resposta. Então, eu diria assim, até isso nós tínhamos que estar entrando com dezenas e dezenas de mandados de injunção, para que, já que o Poder Legislativo não faz muitas vezes, como é que o Poder Judiciário pode suprir essa omissão? É a falta desse exercício. Outra coisa, nós temos um mandado de segurança coletivo, conforme a determinados direitos que são agredidos, é possível você, portanto, ter um mandado de segurança que não é só o individual, eu estou falando do mandado de segurança coletiva, atinge, por exemplo, toda uma categoria. Portanto, eu queria com isso dizer que não basta a gente ficar nos louros e imaginar que Brasília e a Constituição boa que temos, eu volto a dizer aquilo que para mim é muito forte, não é a Constituição dos meus sonhos, mas é a melhor Constituição de todas as Constituições até hoje existentes do Brasil. Então, ela não pode ficar como uma lei, aliás, com uma proposta constitucional que esteja dormindo, porque são os humanos, os homens, as mulheres, que precisam tirar, às vezes, da teoria, ou do discurso, ou do enunciado, e transformar em ação concreta e prática. Por isso é importante do sindicato, da associação, das entidades que estão desconstruindo agora, porque quanto mais se desconstrói as forças coletivas, mais você atinge os individuais. Por exemplo, a questão da mulher. Tem cabimento nós ter demorado tanto tempo para colocar a empregada doméstica como, por exemplo, uma empregada efetivamente com direitos, com salário e tudo mais? É possível a gente, portanto, até hoje, achar que é mais importante 1 quilômetro de asfalto do que 10 creches no bairro, na comunidade? É preciso a gente redimensionar também as nossas prioridades. E o discurso de campanha, quase todo mundo fala e bate as costas do trabalhador e os mais pobres. E eu pergunto, mas e daí? E como é que faz para chegar, por exemplo, e atingir de maneira concreta a vida das pessoas? O salário mínimo. Quando se congela o salário mínimo, o que acontece? Eu vou ter que colocar a carga aqui, viu? Me desculpe, vou só sair um pouco, tem que colocar a carga do celular, senão vai cair. Só um segundo, pode continuar, por favor. Então, Moema. Carlúcia, eu acho que tem uma coisa importante, assim, para os jovens que chegam agora e que está escrito e se perguntam por que não acontece, né? Eu sinto que é muito importante a gente pensar bastante na questão da cultura que nos foi introjetada, né? Por exemplo, com relação à questão indígena, por exemplo, né? Essa questão de que, quando chegaram aqui os portugueses, se discutia se tinham alma ou não tinham alma. Nós estamos há 520 anos depois, e olha o jeito como, de repente, se fala dos povos indígenas. E o presidente chegar a dizer que eles têm que se tornar humanos como nós, que horror! É tudo o contrário, nós temos que nos humanizar mais e chegar a pensar de como tratar o mundo de outra maneira, né? Quando a gente pensa, assim, muitas das questões, né? A questão de por que até hoje ainda existe tanta violência contra a mulher. É uma questão que está nos neurônios, né? A gente veio de quantos milênios, né? A gente sabe que na lei romana as mulheres eram simplesmente propriedade do homem. Ele fazia com ela o que quisesse, como fazia com uma mesa, com uma cadeira, né, não importa. Ou até a Nawal el-Saadawi, né, que escreveu sobre a face oculta de Eva no mundo árabe, ela disse: se deu liberdade para o escravo e não se deu liberdade para a mulher. Então, é toda uma questão assim que está muito introjetada na cultura milenar
que está trazida para nós, né? Não precisa ir muito longe, né? A minha mãe e a minha avó não conheceram nada do que nós estamos conhecendo. Minha mãe nasceu antes de nós termos, enquanto mulheres, o direito ao voto, muito menos o direito de ser votada. Então, tem muita coisa que é recente, mas que vem de uma busca de muitos e muitos anos, né? E falando dos direitos humanos, acho que era bom lembrar, né? Muita gente se refere aqui no Ocidente, né? Porque teve outros caminhos em outros lugares, mas muita gente diz, o primeiro documento que se refere aos direitos humanos está no manifesto da independência dos Estados Unidos. Eu até tenho isso anotado num livro que nós escrevemos sobre o genocídio dos povos indígenas, né? E aí a gente coloca uma das afirmações da Declaração da Independência das 13 colônias, era: todos os homens são criados iguais, são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que são vida, liberdade e busca da felicidade. Eles esqueceram de colocar: todos os homens brancos são iguais, porque isso coincidiu exatamente com o extermínio total dos indígenas em muitas das regiões dos Estados Unidos. Então, a gente tem que cuidar muito com aquilo que é trazido, né, como antecedente, né? Agora, eu acho que sim, que a gente precisaria estudar mais como é um caminho que a humanidade vem fazendo há muitos anos, mas que está se cristalizando cada vez mais nesses últimos poucos anos, né? E, nesse sentido, a Revolução Francesa foi um marco, né? Em 1789, com aquele lema, né? A igualdade, liberdade, igualdade e fraternidade. Mas veja bem, né? O marco histórico dessa revolução foi a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E a Olympe de Gouges foi guilhotinada porque ela reuniu todo um grupo de mulheres para trazer essa visibilidade da humanidade como um todo, mulheres e homens. Tanto assim que disseram, se ela quer tanto ter direito à tribuna, ela sabe que ela também tem o direito à guilhotina, e foi guilhotinada. Simplesmente porque ela defendia que mulheres e homens, ambos, são iguais, né? Mas a gente pensa que isso aqui, bom, foi 200 anos atrás, né? E não é. Quando teve na conferência de Beijing, em 1985, ainda havia discussão sobre esse tema, se era importante declarar que os direitos das mulheres são direitos humanos. Então, a gente tem que trabalhar, eu acho, essa questão, inclusive tudo isso que se fala, né, dos direitos humanos de primeira geração, de segunda geração, de terceira geração, de quarta, estamos começando a pensar. E aí eu queria trazer algo assim, os de primeira geração são mais os direitos individuais, né? Os de segunda geração são esses direitos nos quais a gente percebe que começou muito já no século passado só, né? Que são relacionados com essa concepção do bem-estar social, né? E da importância do Estado assumir, né? Coisas que você já levantou e lembrou da Constituição, que está escrito no artigo 6, né? Direito à educação, à saúde, à alimentação, ao trabalho, à moradia, ao transporte, ao lazer, à segurança, à previdência, à proteção, à maternidade, à infância, à assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Mas, lembrando que devem ser direitos humanos, ou seja, de todos aqueles e aquelas que são considerados seres humanos. E é isso que está muito em falta no nosso país, né? Onde parece que alguns são mais humanos do que outros, simplesmente porque sabem mais, ou principalmente porque têm mais, né? Aí os direitos humanos de terceira geração, né, que já se encaixam muito mais nessa questão que foram chamados direitos difusos, né? E traz muito essa questão que, transcendendo a responsabilidade do Estado, é uma tutela que a gente tem que compartilhar enquanto membros da sociedade civil, né? São direitos já, como eu diria, transindividuais, né? Que é o desenvolvimento, o direito ao desenvolvimento, o direito à paz, o direito à comunicação,
o direito à autodeterminação dos povos, o direito à defesa de ameaça da purificação racial e genocídio, o direito à proteção contra todas as manifestações de discriminação racial, o direito à proteção em tempos de guerra ou outro conflito armado. Aqui no Brasil a gente tem isso, né, mais ou menos configurado, né, no direito ambiental, no direito do consumidor, nos direitos da criança, do adolescente, dos idosos, dos portadores de deficiência, inclusive também a proteção dos bens que integram o patrimônio artístico, histórico, cultural, paisagístico, estético e turístico. E isso realmente está precisando de fôlego para a gente se ajudar a como constituir movimentos, né, como questões de direitos que nós não podemos perder, que vai além de leis e decretos, que vai muito assim nessa questão que eu falei no começo, dessa necessária mudança de cultura. Finalmente, né, alguns estão falando uma quarta geração de direitos, que é essa dos direitos da bioética, dos direitos da informática, que fazem muito parte do que é a globalização, né? Mas eu acho assim, é um longo caminho que a gente percorre para chegar a trazer uma declaração, mas é um caminho mais longo ainda para fazer com que isso que já chegou a ser consciência da humanidade, né, de um país, chegue a se transformar numa nova cultura. E daí você vai garantir que esses direitos sejam, de fato, assegurados, né? Depois tem mais... Vamos continuar com os outros, né? Moema, Nelton, Carlúcia, eu queria dizer primeiro que eu estou aqui meio mudo porque a história ela pode nos silenciar, mas não no sentido negativo da palavra, mas senão no sentido positivo, de que ela nos causa o constrangimento da necessidade de pensar, ao invés de só agir, né? Isso é muito importante. Segunda coisa que eu queria dizer é, Carlúcia, por favor, se você puder desconsiderar meu trabalho, principalmente o último parágrafo, essa aula, essa atividade, essa live de hoje, me deu uma esperança que me faltava. Então, o último parágrafo, principalmente, deve ser desconsiderado. E aí, eu queria, num terceiro ponto... Vou ler com mais atenção agora. Eu dizia, só para justificar, da minha falta de esperança, às vezes, e de desmotivação, frente a tantas perdas de conquistas históricas de direito, né? E como a gente, às vezes, fica moribundo diante da realidade. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, olha que aula de quanto a gente deve agir, tem que se inovar, tem que repensar o processo, mas nunca abandoná-lo, né? Senão, ir adiante, né? Mas aí, João Paulo, a Moema traz uma questão muito legal, porque quando ela fala das gerações, porque nos rememora também que os direitos humanos é uma construção histórica, não é isso, Moema? E que foi sendo forjada com muita luta, né? Foi uma coisa assim, um esforço heróico, persistente, resistente e resiliente, num contexto que não era pior nem diferente do que nós vivemos hoje, porque hoje nós vivemos a barbárie. Não obstante as declarações e toda a caminhada, né, dos direitos humanos no Brasil e no mundo, né, toda essa construção que vem sendo feita, né, mas a gente tem hora que a gente vê coisas que fala, meu Deus, isso é a barbárie, né? Não é a civilização. E aí ela com a história, né, dessas gerações, a gente vai percebendo que o processo é lento, mas ele é persistente e eficaz. São conquistas que estão normatizadas. E ainda que não estejam sendo efetivadas, não significa que eles e que essas conquistas deixem de existir, não é? E aí eu queria chamar a atenção também, Moema, quando você traz
a questão de raça, não é? Ou seja, você traz a experiência dos Estados Unidos, que eram homens e brancos. Né? E hoje nós temos uma realidade que nos desafia, de que no Brasil uma sociedade predominantemente marcada por mulheres, né? As mulheres mães e avós, chefes de família, né? Numa condição de desigualdade, e essa pandemia ela descortina isso. Para quem não tinha visto ainda, porque antes da pandemia, essa questão já se fazia presente, só que muitos não conheciam, não é? E aí, quando a gente traz o recorte de raça, é uma condição muito mais de ausência, de violação de direitos ainda, não é, professor Newton? Só completando, viu? Por isso que eu falava tanto na questão dessa nova cultura, né? Porque, como você disse, muita gente nem tinha atinado. Mas por que tem tanto decreto, tem tanto documento, já tem tanta coisa escrita? Falta esse outro caminho que como é que se expande, como é que se ensina, como é que se fala, como é que, desde a vida cotidiana, passando pelas escolas, pelas outras instituições de ensino, mas por toda parte onde existe algum tipo de organização da sociedade, né? E passando também por eu acho, uma comunidade de aprendizagem, né, Nelton? Nos parlamentos, para reaprender o que significa colocar em prática isso que está escrito já, né? Eu acho que é o trabalho grande de ser feito e como é que eu diria, a gente sentir que é uma coisa importante a gente poder se basear nesse lastro, né? Para mim foi uma coisa muito grande poder ter trabalhado, inclusive numa empresa, como foi no caso da Itaipu Binacional, e poder dizer, né, alinhando-nos às políticas nacionais, fazendo tal coisa. Agora não, agora tem que ser tudo em oposição, praticamente, né? Então, tem que retomar aquilo que já foi dito, que foi aceito, que se sabe que é um avanço, é um retrocesso, né? Bom, o João Paulo vai falar, então eu aguardo. Não, vai lá e depois eu falo. Eu queria puxar um outro tema. Não, eu queria aproveitar para dizer o seguinte: a Constituição, portanto, o que ela prevê, o que estabelece, são enunciados, são princípios, são dispositivos. É como se eu dissesse assim: é o grande bem da sociedade brasileira. Você tem um conjunto de bens disponíveis. Agora, eu tenho que acessar esses bens, eu tenho que exigir que eles sejam respeitados. E o primeiro que tem que respeitar a Constituição são os governos. É o governo local, é o governo estadual, é o governo nacional. Quem mais está desrespeitando a Constituição é o governo federal. Então, eu tomo a liberdade para dizer o seguinte: seguidamente você vê que o próprio Supremo Tribunal tem que se manifestar por ações ou por omissões do Executivo. E, seguidamente, se pega no Judiciário para poder segurar determinados direitos. Mas o inacreditável é que, nesse país, volto a dizer, se elege em nome do trabalhador, se elege em nome do interesse nacional, se elege em nome do bem comum, e o que você tem é o desmonte do bem comum, é a desconsideração ao papel de servidor. Então, um governante, ele nada mais é do que um servidor. Só que tem uma coisa que nós colocamos na Constituição, e eu tenho que falar sobre isso, porque está muito ligado à dignidade humana, aos direitos humanos, que têm os seus direitos fundamentais, portanto, é compreender que, quando nós colocamos no primeiro artigo da Constituição, no seu parágrafo único, que todo poder emana do povo, que o exerce através dos seus representantes, portanto, dos eleitos, ou diretamente nos termos dessa Constituição. Então, o que é que eu quero com isso dizer? Esse ou diretamente foi a primeira Constituição de todas as Américas pós-guerra, que em 1988
colocou essa extraordinária conquista de soberania popular. Não é só a soberania do voto, é mais. Então, você tem a democracia participativa e se soma à convencional, que é a democracia representativa. Ora, é por essas e outras razões que eu digo de que, na Constituição, quanta gente sabe que tem dezenas de artigos que pedem a participação da sociedade nas decisões. Se o SUS está agora contribuindo para evitar o pior, se nós não tivéssemos o SUS, pergunta aos Estados Unidos o que é, pergunta aos Estados Unidos o que é saúde para a sociedade, não são planos de saúde, estou falando política pública, de sistema de saúde para a sociedade. Nós colocamos na Constituição. A Seguridade Social está ligada à Previdência, está ligada à saúde, está ligada à segurança, está ligada, portanto, à questão do sistema de saúde. Pois, eu estou com isso querendo dizer o quê? Nós estamos com o SUS, que já foi copiado por mais de 30, 40 países, e nós estamos com o SUS agora mostrando a sua importância, e vai ser, quem sabe, um cala-boca a tanta gente que quer privatizar tudo. Privatizar a saúde é privatizar o ser humano, é dar-lhe apenas um CPF, é dar-lhe apenas uma condição material de acesso ou não acesso. É olhar apenas a pessoa que pode consumir e é cidadã, que não pode consumir não é cidadã. Isso é ferir o direito humano. Agora, nenhuma possibilidade nós tivemos nesses últimos 4 anos, nenhuma possibilidade de ter um SUS ascendente, porque cada vez mais estão aplicando menos recursos. Eu pergunto aos que votaram e que apoiaram, por exemplo, a postura de uma mudança na Constituição para colocar um limite de investimento na saúde, na educação e todas as áreas de segurança e áreas sociais. Um limite. Como é que se faz um limite? Agora, a primeira coisa que tiveram que fazer foi mudar a Constituição para poder atacar coronavírus. Mas que estupidez, e o deputado está aí pedindo voto daqui a pouco. Alguns são candidatos a prefeito. E aí ele vota contra você, e aí a gente acha que a Constituição não presta. Uhum. O primeiro dia de mandato do atual governo federal, no primeiro de janeiro do ano passado, esse atual governo tirou, por exemplo, acabou com por exemplo, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar. Gente, um país como o nosso, que já estava durante décadas e décadas no mapa da fome, e conseguiu sair do mapa da fome, está voltando para o mapa da fome. E aí tira-se instrumentos que são instrumentos de participação da sociedade, de pressão, e não é bonita, não é uma expressão, Carlos, é verdade, mas é muito explicativa. O governo, ele tem que, ao contrário, pela própria Constituição, para ser constitucional, portanto, ele tem que respeitar valores, ele tem que respeitar os conselhos, eles estão desmontando todos. O primeiro ato, no primeiro dia, é desmontar um que diz respeito à alimentação, à segurança alimentar. Olha, o Conceia foi extinto num ato, a gente pergunta, mas para quê? Se é uma forma de melhorar a agricultura familiar, de gerar mais alimentação saudável, de fazer a merenda escolar ser mais consistente, de movimentar a economia local, de gerar, portanto, o conceito de que o teu alimento é tua saúde, a tua saúde é o teu alimento, é um conceito muito profundo, é um direito humano ao alimento, está na Constituição brasileira, está na consciência da humanidade. E é por isso que a sua colocação, Carlos, e a própria Moema, eu quero aproveitar, João Paulo, o direito humano não é uma invenção, é uma longa e difícil conquista de avanço da civilização. É, portanto, uma conquista que pertence à humanidade, não pertence a um governo, não pertence a uma pessoa, é, acima de tudo, algo que é para todos e sem exceção e sem distinção. É por isso que direito humano, acima de tudo, é direito à vida, no seu sentido direto e no sentido amplo. Por isso que ela começou sem ter documento, depois que ela foi para convenções, para documentos, para as constituições. É para a gente poder ter a ideia do que significa, portanto, a gente
estabelecer, num momento como esse que vive o Brasil, a retomada da cidadania individual e coletiva. Nós temos que dizer basta, mas nós temos que também ajudar a construir. Eu não tenho como fazer uma cidade saudável se eu não separar o lixo, e a separação do lixo, o governo tem que ser um governo que a gente possa ter a industrialização, a reindustrialização, aproveitar o lixo que não é orgânico, os resíduos sólidos para reciclar, reaproveitar e reutilizar. E o que é lixo orgânico, ele tem que fazer energia e tem que fazer adubo para gerar comida boa nos círculos que cercam, enfim, as cidades. É preciso a gente, portanto, mudar totalmente essa visão. Vou tomar liberdade de falar um assunto agora, que no meio da pandemia nós estamos evitando de receber essas notícias, eles estão queimando de novo a Amazônia. Maior fase de queimadas é agora. Mas a Amazônia implica nas chuvas para São Paulo, na chuva para o Paraná, dos ventos voadores. Como é que eu fico quieto e achando que está certo isso? E aí culpo a estiagem por falta d'água. E nós estamos desmatando tudo, nós estamos acabando com as nascentes, destruindo os rios, matando os riachos, não fazemos uso e reuso da água, e achamos que está certo. Quanto que o salário do trabalhador podia ser diminuído se nós tivéssemos uma política de reuso da água para a periferia, se nós tivéssemos uma política de energia solar, num mundo como o nosso, que é o único país continente que tem sol o ano inteiro, podia estar gerando milhares e milhares de emprego, assistências técnicas na cidade, o máximo de energia solar para diminuir, quem sabe, 20% do gasto do salário mínimo de um trabalhador que ganha essa miserabilidade, ele gasta com energia, mais 10, 15% com água. Então, quando nós estamos falando de direitos humanos, nós estamos falando coisa concreta. Agora, não cai do céu. Maná caiu do céu, um milagre que aconteceu. Alguém viu de novo acontecer? Vamos parar com essas ilusões. E aí eu quero aproveitar para insistir realmente num dado. Eu acho que é fundamental. Será que, por exemplo, São Paulo, que tem 3 milhões de pessoas vivendo em favela, 3 milhões de pessoas vivendo em favela, é metade da população do Paraguai. E dentro dela a maioria negra. Eu pergunto, qual é a situação que eles estão agora na pandemia? Primeiro começou com os ricos, com os que viajavam para o exterior, veio de avião. Mas é evidente que foi para onde? É onde não tem a maior quantidade, onde não tem saneamento, não tem água e esgoto. Mas, gente, água e esgoto é direito humano. Nós temos que estar lutando para isso. Eu tenho que compreender que é direito à vida, no seu sentido mais profundo e amplo. Eu não posso imaginar, por exemplo, que de repente eu não tenho uma alimentação básica. É por isso que, desculpem, eu queria dar um salto da Amazônia para entrar no dia a dia de todos nós. Eu ajudei a colocar na Constituição, porque criamos inclusive a Frente Verde, talvez o capítulo mais importante na área ambiental da América Latina, e um dos mais avançados do mundo. Conseguimos aprovar. A Constituição brasileira é uma Constituição que diz que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, de uso comum. Não é só para o rico, não é só para o pobre, é de uso comum. Não é só para a empresa, não é só para o explorador de minério, para a exploração da natureza, é um bem de uso comum, mas essencial à sadia qualidade de vida. Aí eu tenho, por exemplo, no Brasil agora se gastam R$15 por segundo para tratar das doenças do aparelho respiratório e do aparelho circulatório causado pela poluição nas cidades. E quem é que está poluindo? E aí quais são as políticas, por exemplo, de transporte urbano mais em conta e menos poluente? De esse processo agudo de São Paulo viver menos que o resto do Brasil pela poluição que tem. Mas eu queria dizer que a Constituição completa diz assim, que esse meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. A Constituição brasileira, esta Constituição brasileira aqui, estabelece pela primeira vez o direito das gerações futuras. Portanto, eu tinha que estar brigando na justiça. Disse outro dia aí, numa palestra que fiz, numa confederação de trabalhadores, numa federação de trabalhadores, quando é que se vão entrar em juízo para essa omissão diante das futuras gerações? Mas quando é que nós vamos entrar em juízo para exigir que os nossos governos respeitem um bem de uso comum, que é um ambientamento ecologicamente equilibrado?
Vamos parar de a gente esperar que as coisas vão acontecer. E aí eu vou tomar liberdade, que eu não sei como é que está o nosso tempo, João Paulo, para dar uma provocada, que eu sei que é a sua intenção, no pós-pandemia. Eu acho que a gente tem que aproveitar, inclusive, coisas que a gente conversou aqui, para dizer como é que eu vou para a concretude. Como é que não posso voltar à normalidade? Não tem mais aquela normalidade, aquilo era anormal. A nova normalidade vai ter que ser construída. E eu pergunto, vamos esperar que venha de Brasília? Vamos esperar de quem acha que a Terra não é redonda? Vamos esperar que vai acontecer de alguém que não acredita na ciência do clima, que acha que não tem mudança climática? Vamos esperar o quê? Não dá para esperar. Por isso nós temos que fazer o uso da revolução da internet, para, em vez de ter as redes sociais fazendo um monte de apologia da violência, da agressividade, da estupidez humana, pudéssemos ser o elemento construtivo do novo. E eu acho que é um tema que a gente pode tratar mais para o final, meu querido João Paulo Ângelo, que é 2 vezes santo, no João e no Paulo. E ainda Ângelo. Viu, Nelton, Moema e Carlos, eu queria puxar esse debate, continuando a reflexão, então, ainda sobre os direitos humanos, mas e continuando também o debate sobre a atualidade. As perdas de direitos, os contínuos ataques que nós estamos sofrendo constitucionalmente. Queria lembrar uma coisa. A promulgação dos direitos humanos é de 48, né? E lá em 63, o Papa João XXIII lançou uma encíclica chamada Pace in Terris, que significa paz na terra, onde ele ratifica todos os direitos humanos. E ainda depois ele atribui deveres, né? Como igreja, ele atribui deveres. E é muito importante, porque a igreja, primeiramente, ao que se chama direitos a todos nós, comumente, na defesa da vida, principalmente. Mas aí queria lembrar ainda que não só o João XXIII, mas logo depois, continuando o Concílio Vaticano, e aí ele lança isso, eu lembro, 2 meses antes de morrer, o João XXIII. Ele tinha a noção da urgência do tema, portanto, não deixou de promulgar essa encíclica antes de que chegasse ao final do seu papado. Mas aí, lembro que o Vaticano II ainda publica uma carta chamada sobre dignidade humana, né? Em latim, Dignitatis Humanus. E aí, ali também, ele vai lembrar e resgatar toda a importância dos direitos humanos. E aí, quero puxar para a América Latina. Todas as nossas conferências, São Domingos, Pueblas, Medellín, Aparecida, vão, como uníssono, lembrar e ratificar todos os direitos humanos. E aí eu queria, para isso, poder ler duas frases de um documento que é muito importante para mim, que é Medellín, que diz assim: defender, segundo o Evangelho, o mandato evangélico, os direitos dos pobres e oprimidos, urgindo os nossos governantes e classe dirigentes que eliminem tudo o quanto destrua a paz social, a injustiça, a inércia, a venalidade, a insensibilidade, alerta e favorecer todos os esforços do povo para criar e desenvolver suas próprias organizações de base, pela reivindicação e consolidação de seus direitos e busca de uma verdadeira justiça. Isso nos diz o episcopado latino-americano em Medellín. Isso. E é importante resgatar um pouco dessa história, né? Porque aí a gente fala um pouco da base, né? Das comunidades eclesiais de base, das lutas sociais, que partem prioritariamente depois e colaboram pela ação católica, por toda a construção histórica de igreja que temos no Brasil, na Constituição e também no reforço aos direitos humanos, prioritariamente no dia a dia das comunidades da luta diária. Mas eu estou falando isso para falar uma coisa importante. Dentre todo o debate que nós tivemos até agora, por fim, a gente chega numa pandemia. Num momento único, inimaginável, que tampouco a gente esperava. E aí, também,
a ONU, por meio do Alto Comissariado para os Direitos Humanos, lançou um site especial sobre a pandemia do Covid-19 e direitos humanos. E olha que interessante, e eu queria poder trazer para o nosso debate, o que ela lista de temas a serem debatidos nesse momento de pandemia do Covid e os direitos humanos. Ele lista como um tema prioritário para os direitos humanos nesse tempo as pessoas privadas de liberdade, os idosos, a violência de gênero, os profissionais de saúde que precisam de proteção, a necessidade de salvar o direito de acesso a intervenções que salvam vidas, ou seja, todo o aparato do Estado para a saúde, né? Abordagem dos direitos humanos na luta contra o Covid, o racismo, a questão da água, a dívida e a recessão e o Covid-19. Olha só como até o tema da recessão entra aqui. É falar de direitos humanos também, falar sobre a questão da dívida. O fluxo livre de informações, ele lista também como um tema prioritário a organização do território palestino, habitação, as deficiências e medidas de segurança em resposta aos direitos humanos. E aí, para mim poder passar a bola para vocês, eu quis falar sobre isso tudo para tentar puxar um pouco dos comentários que foram feitos aqui, para a gente ir para mais um bate-bola aqui. Dizer o seguinte, é comum, eu não sei se por questão de não querer ou de fato por analfabetismo político, que a gente escute por aí um achincalhamento dos direitos humanos, tido como literalmente o único fato de defender bandido. É muito comum, é senso comum para muitos que, insisto, talvez erroneamente, mas falar de analfabetos políticos, dizerem por aí que isso é defender bandido. E aí a gente tem um tema muito importante, que é a tentativa de negar e de excluir os direitos humanos como essenciais. E, portanto, todo o artigo 5º da Constituição. E aí a gente percebe como as pessoas estão um pouco perdidas ou loucas, né? E aí, dentro disso, e pensando o tema atual, a gente vai pensar a questão atual do trabalho, a precarização dos trabalhadores, vamos pensar a questão dos refugiados, vamos pensar da questão da violência, né, que aí eu já dizia lá que o site traz, de gênero nesse momento dentro das casas. Então, eu acho que esse momento é o momento de a gente, que quase já encerra esse debate, temos mais 15 minutos no máximo, de que a gente fizesse um bem bolado e um apanhado sobre isso, para lembrar, primeiro, da importância dos direitos humanos e da importância de debater eles hoje e amanhã e depois e depois e depois e depois. A importância de reforçar ele e de lembrar que a luta dele é uma luta de base, e isso nos afirma os bispos, a Igreja Católica, a partir do trabalho do laicato, mas nos afirma também todas as organizações sociais, e também de pensar nessa atualidade, na questão desse vírus, e de como a gente vai continuar. O Nelton já começou dando esse pontapé, mas eu tenho certeza que todos nós podemos continuar, e a Moema nos ensinar que não era normal a normalidade que vivíamos antes, não é? Então, eu queria justamente pegar esse gancho da anormalidade do que nós vivemos, né? Apesar de todo o avanço tecnológico que a gente conheceu, né? Dessa coisa assim, das facilidades, entre aspas, né, trazidas, que seriam para facilitar a vida dos humanos e que acaba sendo a vida daqueles que podem, e que são muito poucos os que podem, né? Comparados com o conjunto da humanidade. E eu vejo assim, eu estava revendo a questão do histórico das gerações, e eu acho que a gente não pode continuar pensando primeira, segunda, terceira, quarta, não sei, vai vir a quinta, sem pensar nos direitos da Mãe Terra. Porque penso que se nós conseguirmos dar essa virada, a gente vai conseguir colocar as coisas no lugar. Um pouco como o Neto já abordou alguns dos assuntos, né? Se a gente pensa que a terra não é um mero recurso do qual você usa e abusa,
mas que a Terra está nos dizendo claramente, né, a partir de tantas manifestações que são trazidas, principalmente nesse quadro das mudanças climáticas, e agora com esse vírus, que é parte também de tudo que vem acontecendo no planeta, se a gente parar para escutá-la e a gente conseguir vê-la como um ser vivo que tem direito a reproduzir os seus ciclos, que tem o direito de refazer aquilo que ela faz e consegue refazer para nos nutrir, para nos alimentar, para assegurar a vida de toda a comunidade de vida, porque essa eu acho que é uma grande questão também, que a gente às vezes não teve muito clara, né? Que o meu direito humano não pode ser um direito que acaba com o direito dos outros seres da comunidade de vida. Basta a gente só imaginar o que foi o desastre de Brumadinho, por exemplo, né? Que acabou com uma comunidade de vida imensa, que transcendeu os habitantes dali da região de Mariana, né? A gente, ouvindo, por exemplo, o Ailton Krenak explicar, e os indígenas que estavam ali morando nas margens do Rio Doce, quantos animais e quantas espécies que se foram com essa lama. Então, a gente está frente a coisas tão concretas de que nós temos que pensar no outro, a nossa para repensar os nossos direitos de fato humanos. E a gente tem até uma iniciativa que foi aceita em 2009 de transformar o Dia da Terra no Dia da Mãe Terra, né? E isso veio assim a raiz de um movimento que aconteceu, até o Nelson e eu estávamos presentes, que aconteceu na cúpula dos direitos da Mãe Terra em 2010, e onde se começaram a escrever os direitos da Mãe Terra, e isso foi trazido novamente na Rio +20, e acho super importante a gente procurar trabalhar os direitos humanos ligando com essa proposta que ainda as Nações Unidas não tiveram a capacidade de aceitar, né? E eu também vendo assim, né, essa pessoa maravilhosa que nós conhecemos, né, que é a Vandana Shiva, né? Quando ela fala da necessidade da mudança global, né? Mas a partir das iniciativas locais, da questão da democracia da terra, né? Que faz com que a gente atue de maneira totalmente diferenciada entre nós, seres humanos, mas com os outros seres da comunidade de vida. Eu penso que, como diz o Neto também, a gente tem parágrafos maravilhosos na Constituição. O que nos falta, eu acho que é uma cultura que eu acho que também já está tão bem trabalhada, né, na Carta da Terra, né, tanto nos grupos de base com a Carta da Terra, ali tem elementos fundamentais. E esse tempo de reflexão está nos levando a repensar como é que a gente pensa esse período pós-pandemia, pensando, inclusive, também, né, na questão dos nossos direitos humanos de todos e todas, à luz dessa Carta da Terra, que já nos trouxe tantos elementos, né, pessoas visionárias que estavam acompanhando do que vinha para a gente ser capaz de mudar o jeito de ser entre nós, seres humanos, individualmente e coletivamente, e como política pública, enfim. E nas relações, não só locais, nacionais, mas nas relações internacionais, e essas relações globais nas quais nós estamos imersos, aonde a paz até parece quererem fazer desaparecer as nações, né? E fazer desse planeta um planeta governado por uma meia dúzia de corporações. É tudo isso que está em questão quando a gente fala nos direitos humanos, eu acho. Bom, eu vou tomar liberdade, viu, João, de dizer o seguinte, até antes de começar a responder, a continuar na boa provocação, é só lembrar que o artigo 2º, o parágrafo 2º do artigo 5º, que é o grande artigo da questão social e etc., dos direitos fundamentais, é algo que é muito interessante, que os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime dos princípios por ela adotados,
ou de tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Então, não vamos ficar que apenas a Constituição. Na própria Constituição, e hoje isso já é algo que está se esparramando no mundo inteiro, são os tratados firmados pelos países. E aí é que está um complicador. Tem muitas coisas que nós vamos cada vez mais ser cobrados, porque nós assinamos tratados, nós assinamos convenções e estamos rasgando a responsabilidade assumida. Tanto é que nós estamos sendo cogitados, às vezes, até me permitam dizer, de ir até, quem sabe, para um tribunal penal internacional, porque o Tribunal Penal Internacional foi criado no ano 2000 pelo Tratado de Roma, e o Brasil aderiu, subscreveu. Então, eu estou dizendo o seguinte, tem muita gente que está brincando e acha que o Brasil é uma ilha, e dentro da ilha se faz o que bem entende. Ao contrário, tem uma Constituição, mas se tem tratados internacionais. Por isso, agora eu vou diretamente ao que foi colocado. Eu estou convencidíssimo, eu acho que vou tomar liberdade, João Paulo, porque sempre me tocou muito essa questão das encíclicas papais. É interessante que eu, desde garotão, né, rerum novarum, era adolescente, queria saber o que era aquilo, não é? E aprendi muito com Puebla, a opção preferencial, vai além de um papa, mas, ao mesmo tempo, a paz e terra, né? Nós acabamos traduzindo paz e terra, e nunca esqueci, já repeti isso várias vezes, extras em escritos, quando dizia de que, João Paulo 23, de que a paz é filha da justiça. Então, até aí eu quero chegar a isso para poder dizer quanto que nós poderíamos ter mais de paz se nós tivéssemos mais de justiça, mas a justiça não é só o chicote, para alguns é só o chicote. A justiça é a distribuição de renda e riqueza, a justiça é acesso à saúde, a justiça é acesso à cultura, justiça é acesso à educação de qualidade, cultura é acesso a um transporte coletivo de qualidade que não seja explorador. Eu estou dizendo por que a gente precisa voltar à questão dos direitos humanos, como bem colocou o João Paulo, e aí aproveitar essa inspiração também nas encíclicas, e aí eu não podia deixar de citar o Papa que eu tenho uma admiração ad eternum, eu poderia dizer, que é o atual Papa, o Papa Francisco, que assumiu na integridade o nosso Francisco, o São Francisco, de dizer a todos que não trata-se, pois, apenas da questão econômica ou da questão ambiental. João Paulo, o que você acabou de colocar, inclusive do site da própria ONU, na questão dos direitos humanos e a pandemia. Vou tomar liberdade, portanto, de avançar um pouco. Antes disso, de dizer que a gente fala sobre tantas questões, eu tomo a liberdade de ainda hoje conversava com a minha filha. Minha filha é professora de Direito Internacional, coordenadora até desse curso, na Universidade Federal do Paraná. E uma das principais atuações que ela tem na área mais social, enfim, da questão da inclusão, etc., é a questão dos refugiados imigrantes. E eu fiquei absolutamente apavorado. Tem 150 mil que estão na fila no que diz respeito à questão de refugiados. E tem 7 funcionários do Ministério da Justiça tratando disso, fazendo um esforço desumano até. Olha como é que está. E, de novo, aí tem outro momento em que a pandemia alcança diretamente. Imigrantes e refugiados. E a Caritas e a Pastoral dos Migrantes tem um trabalho fantástico que nós tínhamos que reconhecer também numa hora como essa. Então, eu quero agora voltar rapidamente. Não há dúvida que, se nós falássemos durante a pandemia, uma dor toda que atinge a humanidade e nós brasileiros de maneira mais aguda, pela omissão ou pela ação incipiente, negligente, eu queria dizer a todos vocês que não há dúvida que, se pudéssemos pensar o hoje e já pensar o pós, eu tomo a liberdade de aproveitar o que colocou o João Paulo para dizer o seguinte: não há dúvida de que nós não vamos voltar, como eu disse antes, para a dita normalidade.
Aquilo era uma anormalidade. Era, na verdade, algo que estava dizendo que ia acontecer. Era algo que estava se anunciando. Vou dizer aqui que eu não devia, quem sabe, mas eu tenho estudado um pouco para querer me aprofundar como ignorante no assunto, mas as últimas grandes epidemias que nós tivemos, e agora falando pandemia, está ligados no quê? Da aproximação do ser humano com os animais, inclusive na alimentação ou na destruição dos ambientes ecologicamente equilibrados, a destruição disso. O porco nunca teve gripe? A galinha nunca teve gripe? De onde é que veio a gripe suína, a gripe aviária? E o que dizer do ebola na África? Veio do macaco, outro do porco, outro da galinha, porque nós estamos nos aproximando tanto, mas também tanto a quebra do equilíbrio ambiental, e a Mãe Terra está aí, na natureza não existe consequência, não existe castigo, existe consequência. A consequência qual é? É você, de repente, se contaminar com doenças que antes eram só dos animais. Isso significa que vem mais coisas por aí, lamentavelmente, não gostaria. O ser humano, quem sabe, vai só aprender pela dor? O ser humano não, ele aprendeu agora muito. Ele foi cantar na Itália no auge da situação, abrindo as janelas e cantando, algo absolutamente coletivo e absolutamente humano, para levantar o moral, vivendo no momento de isolamento, porque o isolamento é, acima de tudo, um ensinamento coletivo que ele está aprendendo. Eu tenho que me cuidar para o João Paulo não ser também contaminado. Ele tem que se cuidar para a sua família não ser contaminada. Mas a minha família não contaminando, a outra também não será. Agora, se eu tenho uma periferia com tantos problemas, não tem acesso à água, e estou dizendo que não tem vacina, que não tem remédio, e tem que lavar a mão, e lavar a mão, etc., etc., e ela não tem água. E aí eu vou ficar quieto e acho que isso está certo? Primeira lição, não vai ser possível voltar a uma normalidade que não tenha como prioridade zero investimento em saneamento. Investimento público para reduzir as desigualdades e acesso a esses direitos que nós falávamos. Não tem lugar, a não ser que queiram repetir, a não ser que queiram criar apartheids, como já temos, só que não reconhecidos. Isso implica, portanto, e aí eu tomo a liberdade de dizer, eu acredito piamente que a lição que nós estamos aprendendo vai colocar aquilo que nós rasgamos no Brasil, a Agenda 2030. É preciso colocar os 17 ODSs. Quem tem que, acima de tudo, prevê, o primeiro ODS é acabar com a pobreza, o segundo, acabar com a fome e a agricultura sustentável, o terceiro é educação de qualidade para todos, que todos os estudantes saibam até 2030 o que é o desenvolvimento sustentável. Eu tenho que ir para o quarto, que evidentemente, desculpe, o terceiro é saúde. Saúde fala em saúde e bem-estar, não é só saúde. Como é que eu vou fazer numa periferia que não tem uma praça, não tem uma cancha esportiva, não tem lugar de lazer? Onde é que as pessoas vão andar para se exercitar? Onde é que as pessoas vão ter pontos de encontro? Que sociedade é essa que alguns podem tudo e outros nada? Que sociedade que tem 6 pessoas no Brasil que ganham por ano mais do que 100 milhões de brasileiros, está certo? Os 1.000 bilionários que nós temos no mundo ganham por ano mais do que todas as mulheres negras de toda a África. É possível a gente ficar satisfeito, achar que agora vou me isolar, agora é outro tipo de isolamento, na minha bolhazinha? Não tem mais bolha. A coronavírus veio dizer, não tem mais bolha, eu vou de avião, eu vou por não sei por aonde, mas vou. Invisível. E aí os Estados Unidos, a maior potência do mundo, a maior quantidade de indústria para matar, nuclear, vai para a Lua, vai para Marte, tem navios de guerra em todos os mares do mundo, tem a CIA, tem o Pentágono, tem a maior estrutura, repito, bélica e para matar do mundo, e não consegue matar um vírus. E aí o presidente da República de lá e o presidente da República do Brasil são dois que assinam. Veja que coisa louca. A hora que nós estamos tendo pela primeira vez a União Europeia chamando outros países, e muitos da Ásia, muitos da África, e até aqui das Américas, para assinar um protocolo para todos colocarem um pouco de recurso, ou mais recursos, conforme as condições, e colocar todos os pesquisadores para encontrar vacina, para enfrentar coronavírus. E aí o Brasil segue os Estados Unidos, que não quer
porque querem o quê? Que um laboratório americano venha patentear e daí a gente vai ter que pagar o olho da cara para ter acesso à vacina? Ou um protocolo como esse, de que é, acima de tudo, de cooperação, da possibilidade de reunir vários países com mais recursos, com mais pesquisadores, encontrar vacina, mas que tenha condições de acesso a quem mais precisa. Quem não tem dinheiro para pagar tem que ter acesso. Senão, como é que nós vamos resolver isso? Então, agora eu tomo a liberdade. Agenda 2030. É preciso cidades saudáveis e sustentáveis, o ODS 11. O ODS 12 é consumo consciente. O ODS 8 fala em trabalho decente e uma economia sustentável. É o momento das novas economias, da economia circular, da economia compartilhada, da economia criativa, da economia local. Eu posso dizer, portanto, também uma outra questão rápida, João Paulo, é ter a coragem, nós temos que ter a coragem de questionar e colocar no baú da história antiga o PIB. PIB só investiga o crescimento econômico. Quanto é que vale o Parque Nacional de Iguaçu? Quanto é que vale uma árvore frondosa lá em Minas Gerais, ou em Curitiba, ou lá em Toledo, aqui em Foz? Quanto é que vale se uma árvore grande faz o efeito de 3 ar-condicionados ligados no verão, pelo frescor que a floresta, o bosque, as árvores possibilitam, além de despoluição? Será que eu vou ter que dizer que o PIB não é o ideal quando ele não mede, por exemplo, as questões do bem-estar, não mede as questões, inclusive, subjetivas? E aí você só fica determinado, é o PIB, o PIB, o PIB. O que é o PIB? Uma métrica imbecil que só mede uma coisa. Não é preciso a gente ter a coragem de compreender, por exemplo, o que disse João Paulo na interpretação da própria ONU, a pandemia e direitos humanos. É uma outra proposta econômica, é um outro modelo, ele tem que ter um componente forte de ser redistributivista. Por isso que a renda básica universal tem que acontecer. Se eu estou estimulando a gerar desemprego, que nem está acontecendo com o neoliberalismo, que está gerando 200 milhões de desempregados no mundo. João Paulo, 200 milhões de desempregados temos no mundo, nesse momento, pelo modelo econômico. É esse que nós queremos de volta? Agora, para isso, no mínimo, nós temos que ter uma renda básica universal. Quanto é que nós teríamos de receita se nós tributássemos, por exemplo, a grande fortuna de maneira mais elevada? Se nós tributássemos, portanto, os bilionários e trilionários, por exemplo, com a tributação sobre a riqueza, eu não estou falando, não tem mais que... Quantos que tem? Algumas centenas só de trilionários que nós temos no Brasil. Deixa eu dizer uma coisa, estudo feito e mostra que 1% de imposto sobre os bilionários do mundo dá 460 bilhões de dólares para enfrentar os problemas de saúde e de educação no mundo. 1%. Eu, portanto, vou terminar para dizer o seguinte, redefinição da dívida. Meu Deus do céu, brasileiros, vocês ficam muitas vezes sendo guiados para dizer, olha o poder judiciário, o poder legislativo, são todos os gastam mal, tem que cortar muita coisa, mas olha, eu quero dizer, reúne o executivo. Não, tira o executivo, põe o legislativo e o judiciário, não dá 2,8% do orçamento. Sabe quanto é que a dívida está comendo por ano? 44% do orçamento brasileiro. Como é que vai ter dinheiro para fazer estrada, ferrovia, etc.? Está corretíssimo. Por isso, João, o nosso Papa, de novo, há 20 dias atrás, falava na redefinição da dívida dos países pobres. Eu incluiria os países em desenvolvimento. E aí eu quero concluir. E os tributos, que não são tributos positivos, normalmente são negativos? Onde é que está a tributação para estimular a sustentabilidade? Para tributar positivamente o trabalho decente? É possível a gente ter, portanto, um salário melhor? Vamos fazer uma reforma tributária. A primeira coisa que tem reforma tributária é para pagar menos imposto. Tudo bem, mas se eu pagasse menos imposto e aumentasse a geração de emprego, eu não tinha que ser beneficiado? E aí, a conclusão que eu faço também é a contabilização dos bens da natureza. Moema, não dá mais para imaginar que a natureza é um baú cheio de tesouro, vamos tirar tudo de dentro no menor tempo possível. Do minério à biodiversidade, da floresta à água. Todos esses bens são bens da natureza. E é preciso quantificar esses bens e evitar que nós possamos depredar, e muito menos sejam utilizados apenas por uma geração.
Isso implica uma outra convivência entre ser humano e natureza, entre natureza e ser humano. Tudo isso como pilares da cooperação, da solidariedade e, acima de tudo, do pertencimento. Pertencer à natureza e não adonar-se dela, com um projeto absolutamente de conquista, de dominação e exploração. A ética do cuidado nos propõe a Leonardo Boff. É outro paradigma, cuidar. Mais do que apenas acumular, apenas ter, ou dominar e apenas conquistar. Obrigado, Nelton. Carlúcia, você tem alguma consideração? Você está com o microfone desligado. Então, o Nelton e a Moema trouxeram questões muito interessantes que vai nos possibilitar uma boa reflexão e, consequentemente, nos remeter a ações concretas, não é? De entender que não é esse o modelo e que a normalidade também não é isso. Então, para encerrar, chamando a essa reflexão do que eles já colocaram, eu queria ler um pouquinho o primeiro parágrafo de um pequeno artigo que o padre Alfredinho ele escreve semanalmente, às vezes até mais de uma vez por semana, e ele traz a questão do Covid-19, que acho que encaixa direitinho no nosso tema, né, a questão dos direitos humanos, a Constituição Cidadã, e esses desafios, né, que vocês trazem, mas que nós podemos transformá-los em possibilidade de mudança, que é para isso que a gente está nesse mundo, não é? É para torná-lo melhor. Então, eu quero encerrar com esse pequeno parágrafo aqui que diz o seguinte: o título do artigo é Máscaras que desmascaram as assimetrias sociais. E o padre Alfredinho diz o seguinte: o paradoxo é simbólico e, ao mesmo tempo, eloquente. A multidão mascarada pelas ruas e praças do mundo inteiro desmascara e escancara as assimetrias entre continentes, áreas geográficas, países e regiões no interior de cada nação. E casos extremos, como o Brasil, estima-se que o grupo minoritário que integra 1% da população contém riqueza superior à metade mais pobre dos habitantes. Ou ainda, a renda média desse mesmo grupo privilegiado ultrapassa a casa dos R$ 35 mil por mês, enquanto os mais pobres ficam, em média, com menos de R$ 1.000 mensais. Uma diferença que gira em torno de 40 vezes. E isso tudo para dizer que, enquanto não pensarmos como não basta reduzir, é preciso acabar com as desigualdades em todos os campos, sociais, econômicas, culturais, políticas, de acesso a oportunidades, para que a dignidade humana ela possa, de fato, ser valorizada e, consequentemente, todos possam viver de forma plena o potencial de vida a que tem direito, porque viver é a base, né, de todos os direitos e dos direitos humanos. Então, eu gostaria muito de agradecer essa oportunidade, esse momento que nós tivemos para repensar, né, a Constituição e, ao mesmo tempo, as contradições decorrentes da sua não efetivação e reanimar forças, esperança, porque é isso que nos mantém. Né? Nós estamos aqui porque temos algo a contribuir para que a vida seja
valorizada e que todos possam vivê-la de forma plena. É isso. Eu quero, então, dizer que Nelton e Moema, vocês têm 1 minuto, ou 2, talvez, cada um, só para se despedirem. A gente já avançou no nosso tempo, mas já já eu volto aqui. Por favor, Nelton e Moema, 1 minuto cada um. Moema, tá me ouvindo? Liga o som, Moema. Sim, sim, sim. É para eu falar? Quer que eu falo? Deixa a Moema depois. Eu serei muito breve, viu, Moema? Eu vou me despedir, viu, João? Agradecer muito aí a oportunidade. Como eu fui além do tempo, eu só quero fazer um registro para deixar aqui. Em primeiro lugar, é preciso que a gente possa, eu tinha que colocar isso e acabei esquecendo, dizendo que os direitos humanos não vão atrás de vítima. Olha o que tem de discurso por aí. Direitos humanos não sei o que com o bandido. Quem faz atuação com bandido e enfrenta essa questão é exatamente a segurança, são os instrumentos de segurança. Nós estamos falando que órgãos de direitos humanos são defensores de conceitos, eles não são os praticantes das ações, não venham arranjar assim um falso senso e não venham criar uma confusão onde não deve existir. Vamos separar bem essa situação. Então, a todos vocês eu tenho muito carinho de dizer que sou esperançoso apesar dos pesares. Muito obrigado, hein? Eu queria só complementando o que o Neto está falando, né? Também sou uma mulher de esperança e eu pedi para o João Paulo se eu podia declamar um poema que eu fiz, que eu acho que um pouco representa uma parte importante dessa questão dos direitos humanos, que é aceitar a igualdade dos direitos humanos na diversidade, né? Então, imaginemos um mundo assim, mulheres e homens cultivando a igualdade como seres humanos na diversidade de sexo e orientações sexuais. Homens e mulheres, crianças, adultos e idosos, cultivando a igualdade como seres humanos na diversidade geracional. Mulheres e homens brancos, negros, amarelos, cultivando a igualdade de direitos humanos na diversidade de cores, raças, etnias. Homens e mulheres com ou sem necessidades especiais, cultivando a igualdade como seres humanos na diversidade de condições físicas, psíquicas ou mentais. Mulheres e homens convivendo em sociedades sustentáveis, cultivando a igualdade de seres humanos na diversidade de culturas, religiões, territórios e nações. Seria tão bonito poder viver assim, né? É para isso que a gente está dando a vida. Obrigada. Toda vez que eu escuto esse poema, Moema... Muito obrigada a vocês três, eu aprendi muito. Moema, toda vez que eu escuto esse poema, eu lembro do Padre Zezinho, daquela música das utopias, das muitas coisas, do meu tempo de criança, né? E aí a gente vai lembrando tanta coisa bonita que viveu e que por que a gente tem que mudar tanto, esse mundo tem que ser tão injusto, é tão bonito esse mundo de paz, de esperança, de harmonia, de solidariedade, de empatia, de reciprocidade, é tão bonito esse mundo onde todos nós nos remetemos às primeiras comunidades cristãs, onde todo mundo tinha tudo em comum, dividiam seus bens com alegria e dividiam a fé, a alegria do dia a dia em comunidade. Eu quero agradecer a cada um e cada uma que participaram conosco desse momento, pedir para que vocês curtam a nossa página lá do CNLB e acompanhem sempre as nossas atividades daqui. Muito obrigado à minha professora, a tutora Carlúcia, que me acompanhou nessa live, pôde nos ajudar com brilhantes contribuições, ao Nelton, companheiro, amigo, a quem sou grato desde sempre, aqui no trabalho como educador ambiental e ambientalista nessa região, e a Moema, essa inspiração
que eu e Moema temos uma live próxima agora. A minha última próxima live, que eu prometo parar de fazer, é com a Moema no dia 6 de junho. Eu e Moema fazemos aniversário no mesmo dia. E nós faremos uma live sobre as gerações dos educadores ambientais. Vamos falar sobre esperança, falar sobre vida, falar sobre celebrar aquilo que ainda é possível para vivermos depois dessa pandemia. Portanto, meu muito obrigado, um abraço fraterno. Vocês três continuam aqui comigo e eu vou me despedindo de vocês todos que nos acompanham de casa. Lembremos-nos, estamos na semana da Laudato Si, da ecologia integral, do cuidado com toda a comunidade de vida. Vamos saudar um vivo e rezar pelo Papa Francisco e vamos rezar para que Deus nos abençoe com uma esperança de vida nessa ecologia integral. Abraço grande a cada um e cada uma.